até aí. Depois eu boto bonitinho. Então, gente, boa noite. Hoje é a segunda aula da turma E. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha falando anteriormente sobre aquela questão da história, da loucura, né? O início da loucura, o surgimento da psiquiatria enquanto ciência, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Qualquer coisa que vocês não conseguirem falar comigo, porque o microfone pode estar mudo, alguma coisa, vocês mandam no chat, que depois eu olho o chat. E a gente vai tirando. Deixa eu falar, que depois a gente tira as dúvidas, para não estar parando o assunto, tá certo? Vamos lá. Pronto. Na primeira slide, se vocês não estão vendo, que não sei se vocês estão vendo, o primeiro slide fala da linha do tempo da loucura. Não. A linha do tempo da loucura. Se vocês puderem ver, eu acho que não vai ver, mas não. Aí, veja, a linha do tempo da loucura começa na Grécia Antiga, só para fazer uma revisão do que a gente falou na aula anterior sobre a história da loucura. Na Grécia Antiga, como a loucura era considerada uma manifestação divina, os loucos eram vistos como profetas. Lembrando que esse slide já está no Zap, eu mandei via Zap lá, o arquivozinho. Depois vou mandar via e-mail para a turma de vocês. Que muita coisa que está nos slides, no PowerPoint, vai cair na prova, tá? Mandei um artigo que eu queria que vocês assistissem, lessem esse artigo, que esse artigo eu vou tirar umas 2 ou 3 questões. Na segunda prova, eu vou tirar 2 questões desse artigo que eu mandei, que tem a ver com a aula de hoje também. Essa aula de hoje vai ser da segunda prova. A primeira prova vai ser os 2 primeiros slides que eu mandei. E a segunda prova vai ser esse artigo que eu mandei hoje com esse PowerPoint, esse terceiro PowerPoint, que você já tem no e-mail, já tem no WhatsApp da turma. Voltando, Grécia Antiga, que é por ali, século V a.C., tá? A loucura era considerada uma manifestação divina, os loucos eram vistos como profetas. Eles tinham aquele entendimento de que o louco era foi tocado pelos deuses, né? Eles traziam maldições e, às vezes, mensagens, avisos, premonições do futuro, enfim, das coisas. E eram até respeitados, né? Tinha os primeiros filósofos, que foram os primeiros médicos, digamos assim, Hipócrates, o pai da medicina, tinha um entendimento de que era alguma coisa biológica, já tinha esse entendimento, era um estudioso, certo? Hipócrates, o pai da medicina, o criador da medicina, se a gente for dizer assim, quem criou a medicina, ele tinha um entendimento, dizia que tinha a ver com os líquidos, a parte líquida do cérebro, a fleuma amarela, verde, a bilis preta, enfim, ele dizia que tinha a ver com os humores, tinha a ver com esses líquidos que eles abriam quando abriam os corpos, eles viam. Isso Hipócrates e alguns outros filósofos, alguns outros estudiosos, né? Do corpo humano. Na sequência vem a Era Medieval, ou a Idade Média, né? Que chamavam, como é que eu vou dizer, a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque o único entendimento que tinha científico não existia. Era tudo a partir da Bíblia, tudo a partir da Igreja. A Igreja Católica que dizia que era certo e que era errado, o que podia ser dito e o que não podia ser dito. O que podia ser concebido enquanto ciência, ou seja, o que tinha explicação. Então, a filosofia, as ciências, as artes, tudo passava pelo crivo da Igreja. Inclusive, as primeiras universidades, as primeiras centros de ensino surgiram nos mosteiros, né? Nos conventos, nos mosteiros, nos grandes mosteiros. Né? Porque eles tinham conhecimento naquela época. Por isso chama Idade das Trevas, porque foi uma idade de muito sofrimento, de muita perseguição, de muita ignorância. A ciência não avançou nada, a arte era muito limitada, era só arte sacra, era o barroco que predominava nessa época.
Então, o belo era pecaminoso, né? Uma estátua que tivesse um homem nu era pecaminoso, uma obra de arte que tivesse uma mulher, um homem nu era pecaminoso. Então, a igreja, tudo era pecado, tudo era pecado mortal, ia para o inferno. Então, por isso se chama Idade das Trevas. Era medieval. A loucura, aí vem, a loucura era considerada heresia, e o louco, um ser maligno, se confessasse ser bruxo, era punido e exorcizado. Se tivesse posse, poderia negociar com a igreja, né? Porque a igreja, tudo era uma questão de interpretação, né? A interpretação. Se tiver posse, poderia negociar com a igreja, passando a ser visto como uma pessoa excêntrica. Como ele é excêntrico, ele é diferente, ele pensa diferente, a igreja entende, entendeu? Mas se ele fosse pobrinho, aí era bruxo, era feiticeiro, era louco, ficava por ali. Aí vem, passa nessa fase negativa, que tipo, foi século XV, mais ou menos, até o século XVII. Século XVII, início do século XVIII, por aí. Aí surge o Renascimento no século XVIII. O Renascimento, uma própria palavra, está dizendo renascer, ressurgir. Uma coisa que estava morta, entre aspas, ela ressurge, ela renasce, né? Porque ela estava morta. Que era a cultura greco-romana, a ideia do iluminismo, começa a surgir o iluminismo vem com os novos cientistas, os escritores, os filósofos, eles começam a trazer novos pensamentos, a ciência está mais evoluída, muita gente estudando nas primeiras universidades, que inclusive eram da igreja, e eles começam a ter um novo pensamento. Então, é por isso que chama o iluminismo, de iluminação. Veio luz, veio entendimento, veio clareza no Renascimento. Começam a surgir as primeiras ideias médicas mais elaboradas, porque até então era tudo uma coisa muito da Grécia antiga e daqueles que estudavam na era medieval, uma coisa muito limitada para a igreja. Se você falasse um pouquinho demais, você virava churrasquinho, né? Ia para a fogueira. Fosse uma ideia muito mirabolante. Galileu falou, a Terra é redonda, bota logo na fogueira. Aí ele disse, não me enganei, foi um vinhozinho que eu comia mais, aí eu falei besteira, né? Galileu. Então, o Renascimento, que é o confim da Idade Média, o Renascimento surge ali perto da Revolução Francesa, mais ou menos, um pouco antes da Revolução Francesa, final da Idade Média, né? A Revolução Francesa é um marco, inclusive, é a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa. Com a intensificação do comércio, eram realizadas limpezas sociais, deportando por meio da nau, ó, a famosa, o barquinho, a famosa nau dos loucos, por meio da nau dos loucos, todos que não participavam do mercado de trabalho, leprosos, filíticos, as pessoas que tinham DSTs, né, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, os mendigos, os velhos, as prostitutas, os loucos também, né, os ciganos, enfim, todo o pessoal que era meio à margem, que era meio esquisito, meio estranho, leproso também, doente, ficava tudo, ou jogaram no primeiro momento nos leprosários, vocês lembram que a gente falou sobre isso na aula passada, que foi o primeiro local de exclusão, segregação e exclusão do louco, porque ele ficava no meio de todo mundo, entendeu? Ele dividiu ali os leitos com qualquer pessoa da rua, qualquer pessoa, com pessoas que tinham doença venérea e pessoas que também tinham lepra. Então era uma coisa muito misturada, era complicado, sem higiene, sem nada, imagina. Aí prostitutas e loucos. Aí isso foi no Renascimento. Já no século XVIII, que é no fim, ali, já no Renascimento, finalzinho do século XVIII, a psiquiatria começa a ter poder em asilos e em instituições. E os loucos passam a ser internados em instituições psiquiátricas. Já no século XVIII, no finalzinho, com Pinel, Philippe Pinel, que eu falei, o francês. Que ele começa a dar um tratamento, começa a querer separar. Esse gente, do mesmo jeito que a gente está tirando daqui, desse local do leprosário, que não tinha mais leproso, porque o leproso morreu tudo porque ninguém conseguia tratar a lepra. Né? A lepra não tinha cura na época, o Hans. Então, já que tem um lugar para essas pessoas todas e o louco está no meio, da mesma forma como a gente está querendo tirar a parte das pessoas que têm doenças venéreas, que foi considerada a segunda lepra na Idade Média, finalzinho da Idade Média, no Renascimento, na verdade, então, por que também não tratar o louco como um doente? Porque o doente mental tem que ser tratado como um criminoso, como um mendigo,
como um prostituto, um devasso, porque tinha vários nomes. O pessoal saía tudo que não prestava para cima do pobre dos loucos. Entendeu? É uma pessoa que tem desrazão, que não tem. Tá entendendo? Por que tanto preconceito? Por que tanta perseguição com o louco? Já que já estão tirando, né? Não estão separando, botando não é uma causa médica, as doenças venéreas, que são das prostitutas, das pessoas que são devassas, dos pervertidos. Então, por que não botar o louco também como doente? Primeira pessoa a falar em doença para o louco foi Felipe Pinel, que era um médico que estava se especializando em psiquiatria, nessa questão das doenças mentais, né? Da mente, tem a ver com o comportamento. Foi isso. Isso no século XVIII. Aí depois vem o início da industrialização, Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, Inglaterra, França, por ali, toda a Europa de uma forma geral, ainda sob a influência do Iluminismo, né? Depois do Renascimento vem o Iluminismo, bem coladinho ali, esses dois movimentos. Aí as artes surgindo, muita gente inteligente, muitos grandes pensadores, grandes filósofos, a industrialização. Né? Isso acontece colado ali com essa industrialização, a Revolução Industrial na Inglaterra, na França, cai o poder da monarquia, né? Vão para Guilherme, Maria Antonieta e Luís XV, Luís XIV, Luís XV, são degolados, Robespierre, queda da Bastilha, a Revolução Francesa, deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república socialista. E muita gente da nobreza morreu naquela época. E com isso, por conta do início da Revolução Francesa, houve algumas modificações e começaram a ter um entendimento da loucura. A loucura começou a ser fácil, começou a ser observada, a ser olhada, né? Sem aquele lado místico, sem aquele lado demoníaco, aquele lado sobrenatural de pessoas diferentes, né? Aí, com a Revolução Francesa, somente o louco podia ser encarado devido à sua periculosidade. Eles tinham ainda o entendimento de que ele era uma pessoa perigosa, considerado como doente pelos manicômios. Aí é com isso que Filipe consegue transformar leprosários em manicômios, visto como alguém que perdera a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o alienado, que era um nome que foi muito dado na época, inclusive o nome psiquiatra, o nome do primeiro momento era alienista. E um romance até cadê assim? O alienista, o alienado com atos moralmente repreensíveis era advertido, punido e considerado curado quando não mais o repetissem. Ou seja, na Revolução Francesa já tem um entendimento um pouquinho melhor. Aí no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, já quase na nossa época, ou início da nossa época, os manicômios cresceram em um número e se tornaram mais repressivos, com o agravamento do isolamento, do abandono, dos maus tratos e péssimas condições de alimentação e de hospedagem. A situação tornou-se subhumana após a Segunda Guerra Mundial. Começaram a surgir movimentos de reforma psiquiátrica. Ou seja, foi naquela época punk, que ninguém sabia se era pior a pessoa ser presa, uma cadeia, um negócio assim, ou ir para o manicômio, de sair de casa amarrado dentro da ambulância, de camisa de força, para ser internado no manicômio. O pessoal quer dizer assim, fulano foi para Tamarineira, coitado, meu Deus, será que ele vai sobreviver? Tinha esse estigma, né? O Juquiri, lá no Rio de Janeiro, tinha vários hospitais psiquiátricos que eram verdadeiras masmorras, que eram verdadeiros calabouços. Tem até um livro que é O Holocausto Brasileiro, que fala da população de loucos que foram internados no Juquiri, lá em Rio é São Paulo, não lembro, foi a cidade de Juquiri, e que eles sofreram terrivelmente, que a gente amanhecia morta. Tem uma história aqui na Tamarineira, que teve uma chuva no inverno grande, e que um louco estava numa crise, tomou muito remédio, deram um coquetel de remédio tão forte nele, que ele saiu, mesmo na chuva, aí ficou na chuva. O pessoal, os enfermeiros não ligavam, porque os enfermeiros naquela época tinham medo, não ligavam, não eram preparados, não é como hoje, que tem um preparo melhor. Aí, e foi atrás do louco.
Aí achava que ele tinha pulado o muro e tinha fugido. Passou. Só que quando chovia na Tamarineira, enchia a lateral do hospital, que era o jardim. Ficava muita água mesmo. Ficava feito uma piscina. O que aconteceu? O doente, acho que desequilibrou, caiu ali na água. Ele estava muito dopado, com muita medicação. Não conseguiu se levantar, morreu afogado. Dentro daquela água dali, do quintal. Só vieram achar, quando passou alguns dias sem chover, aí a água baixou e viu o corpo dele lá. E nem boiar ele boiou. Quer dizer, ele morreu, acho que deve ter tido um ataque, alguma coisa, que ninguém nem sabe a causa morta. Então, tem essas histórias nos manicômios que, ó, daqui mesmo, de Recife, da Tamarineira, porque cada história horripilante. E por isso que veio esse movimento todo, já no final do século XX, no início do século XX, e pegando todo o século XX e agora o século XXI, com essa questão dessa reforma psiquiátrica, dessa política antimanicomial, ou seja, antimanicômio, porque foi comprovado cientificamente, tanto pela psicologia como pela psiquiatria e pela psicanálise, que a exclusão, o trancafiamento do louco não é legal, não faz bem. Em algum momento, a gente sabe que é pontual uma pessoa ficar num hospital psiquiátrico de passagem, a gente chama de passagem, um dia, 2 dias no máximo, até ele ser medicalizado e até ele poder tomar um equilíbrio a ponto de poder voltar para o seio da família, da sociedade. Porque a família tem que abraçar. O louco é um doente como outro qualquer, como qualquer outra doença. E a família tem que abraçar e tem que fazer a parte dela. Não pode jogar para o Estado a responsabilidade exclusiva de tirar essa pessoa da sociedade e ficar mantendo, medicando e alimentando e cuidando dessa pessoa lá, não. Tem que ser dividido. Hoje, o entendimento da loucura é parceria, entendeu? Tem que ter uma visão biopsicossocial. A gente vai falar disso mais na frente. Aí, no século XX, aí começa a questão da luta antimanicomial. Foi iniciada no século XX, na Itália. No Brasil, teve início na segunda metade dos anos 70. No Brasil, demorou muito, como sempre, tudo demora muito no Brasil. Na década de 80 foi criado o ambulatório como alternativa às internações e na década seguinte o governo brasileiro regulamentou os serviços de atendimento extra-hospitalares. Foram criadas as RAPs, as CAPs, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, as RAPs que tem a ver com a parte de assistência mesmo social e a CAPs do tratamento das pessoas com problemas, né, psíquicos e com problemas com drogas também, com álcool e drogas. E descentralizou essa coisa que era muito só no manicômio, no hospital psiquiátrico. Tinha até a piada, fulano tá doido, vai para a Tamarineira, vou lhe botar na Tamarineira. Tem até umas piadas sobre a Tamarineira, e na verdade o hospital não era Tamarineira. O hospital ainda, que não existe, é Ulisses Guimarães, Ulisses Pernambucano. Ulisses Guimarães faleceu, era o político, né? Ulisses Pernambucano. E que o pessoal chama o Hospital da Tamarineira, mas na verdade porque o bairro é Tamarineira. Mas não é porque o nome não é Tamarineira, é Ulisses Pernambucano. Que ainda existe, que hoje o internamento é bem menos, mas já existe internamento. E na frente, colado com o Correio Africano, tem um ambulatório emergencial, que as pessoas vão para um ambulatório, são medicadas, ficam ali algumas horas e depois são liberadas. Chama-se ambulatório de passagem. Não tem mais aquela coisa de ser internado, fulano tem que ser internada, trancafiada, amarrada, não tem mais isso. Graças a Deus, espero que não volte. Esse Mandetta, esse ministro da Educação, ele estava com a ideia, ele tem um projeto aí, parece que teve uma lei, eu ainda não sei bem, vou até me aprofundar nessa lei para falar para vocês, de voltar a essa questão dos hospitais psiquiátricos. Porque existe uma máfia nisso, né? A gente sabe que voltando ao hospital psiquiátrico, vai ter mais médico, mais enfermeiro, mais tudo lá. Para o técnico de enfermagem é ótimo. É mais uma oportunidade de trabalho. Porém, para o governo, é uma forma de desviar a verba, porque a verba para manter um hospital psiquiátrico é muito grande. A quantidade de leitos que precisa é muito grande. Então, o custo disso é muito alto. Mas, como existe conchavos e as questões políticas, deixa para lá. Eu sei que, do ponto de vista terapêutico, a exclusão social, o trancafiamento do louco, em qualquer instância, em qualquer situação, em qualquer patologia da mente,
não é legal, não é desumano, as pessoas, quem trabalha com eles não tem humanidade, como tem com outras patologias, eles são muito maltratados, eles são muito, como é que eu vou dizer, marginalizados, são esquecidos pela família, a família nem aparece, entendeu? Então, não é uma política legal, não é a política, essa política de trancafiamento, de exclusão, de prender o louco, como era antigamente, não é boa. Vanusa, apareceu, Vanusa. Tá me ouvindo, Vanusa? Ô, professor, Oi, professor, diga. o senhor é a favor ou é contra essa questão dos hospitais Eu sou contra, reabrirem? terminantemente contra. Contra, totalmente. Ô, professor, porque assim, eu acho que Sim, pode falar. tem família que não tem estrutura para cuidar. Tem família que não tem estrutura para cuidar, assim. Eu acho que é meio, assim, fica assim, meio que, meio curto, digamos assim, porque tem muitas famílias que são Deixa eu complicadas. te falar. Aí fica Você já difícil ouviu falar no cuidar. auxílio doença? Já ouviu falar no auxílio bolsa doença, auxílio doença? Não. Mas existe. Existem doenças, principalmente álcool e drogas, e loucura também. Se você pegar que vê uma pessoa que ela está inapta ao trabalho, você pode entrar e aposentá-la como louca, como pessoa que tem problema de demência. Ela vai passar por um INSS pela bateria de exames, com vários médicos, várias pessoas, com vários especialistas, e ele vai ter um auxílio doença no primeiro momento. E vai voltar. Sim, mas eu acho que... Porque, vê, Vamos, deixa eu te explicar por que a política manicomial foi muito boa. A sua pergunta foi extremamente pertinente e ela é oportuna porque a gente vai falar sobre isso, esse entendimento. Porque provou-se, ao longo da história, todos os hospitais, todos os manicômios que existiam, não reabilitavam o louco. Eles não faziam com que a pessoa melhorasse. Pelo contrário, se a gente acha... deixava mais louco. Veja, deixa eu só explicar. Se a gente acha que o nosso sistema carcerário brasileiro e mundial, principalmente o brasileiro e o da América Latina, América Central e América Latina, que não funciona, e só está lotado, e é uma universidade do crime, você entra lá dando galinha e sai assassino, sai bandido de ladrão de coisa, traficante, você sai com vários diplomas, né? Porque não educa, junta no mesmo ambiente gente da mesma qualidade. Da mesma forma como tem esse entendimento de juntar um bocado de gente pensando no mal, juntar um bocado de pessoas, com poucos médicos para ajudar e poucos enfermeiros, uma quantidade muito grande de gente fechada, trancafiada, só dopada ou só amarrada, porque é o que acontece, o que acontecia, não é terapêutico, não funciona, não faz com que a pessoa volte à normalidade. Entendeu? Porque, detalhe, todo problema psicológico, todo problema psiquiátrico, ele tem um tipo de coisa. Ele é o seguinte, tem a crise aguda e tem a cronicidade da doença. Em alguns momentos, quando passa aquela crise aguda que você faz uma determinada medicalização, que você faz uma determinada intervenção, que você quer 2 dias no máximo que eles permitem, ficar 2 dias lá no CAPS, ou até mesmo no Ulisses Pernambucano, que ainda tem essa parte de pessoas que estão com demência ou qualquer coisa, fica lá. Medicou, intervenção do psicólogo, intervenção do psiquiatra, do assistente social, do terapeuta ocupacional, pá. Aí o que é que eles fazem? Melhorou, está normal, volta para casa, porque o acolhimento da família, a família também tem que participar. A gente não pode pegar o problema da nossa família e jogar no Estado, não. É verdade. Seu pai, seu irmão, seu primo, seu avô, seu tio, ele não deixa de ser seu parente porque ele está passando por uma dificuldade, não. Porque quando a gente fica bom de uma doença qualquer, a gente não volta para casa para se recuperar o resto em casa, de qualquer doença, de câncer, de qualquer outra doença, tira para você justamente não ter a questão da outra contaminação com outras doenças, e você ficar no afeto e no acolhimento da sua família, para com o afeto e o acolhimento da família, a pessoa ajudar você a se restabelecer. É provado cientificamente que quanto mais as pessoas voltam para casa para se cuidar das suas patologias, porque, gente, o louco, que não é o louco mesmo, qualquer pessoa que tem problema psicológico ou psiquiátrico, é um ser humano como outro qualquer, que está no momento passando por uma dificuldade mental.
Evidentemente que tem problemas mentais que são muito mais sérios do que outros. A demência, a esquizofrenia, tem algumas coisas que são bem piores, bem mais graves. Mas requer cuidados do mesmo jeito. Tem que ter um familiar uma hora. Porque nesses hospitais tem que ter um acompanhante familiar. Né? Qual é a diferença de ter uma mãe, ou um pai, ou um irmão acompanhando, ou mesmo pagar um cuidador? Porque não só tem cuidador de idoso, também tem cuidador de pessoas com problemas psiquiátricos ou com deficiências físicas e que precisam de um cuidador quando está no hospital e paga. Então, do mesmo jeito que você pode pagar um cuidador dentro do hospital ou um parente seu ser cuidador de uma pessoa dessa no hospital psiquiátrico, por que não em casa? Que não vai ter mais infecção, que não vai ter mais outras doenças que vai pegar no ambiente da clínica, do hospital. Tu tá entendendo? E o acolhimento da família, a família tem que participar. Gente, é um problema como outro qualquer que a família tem que abraçar. Ninguém pede para ficar doido, ninguém pede para enlouquecer, ninguém pede para ter um problema de coisa. Tu tá entendendo, Vanusa, a dinâmica do que é isso? Inclusive, eu já tá na minha mente, eu vou ter uma obra chamada O Holocausto Brasileiro, que vai ser tema do nosso seminário, entendeu? Eu vou botar essa obra para vocês fazerem trabalho sobre isso, para vocês poderem se aprofundar nessa questão. Isso é de extrema importância para a área de vocês, de enfermagem. Muito importante para vocês. Mais alguma pergunta? Entendeu, Vanusa? Professor. Professor. Vanusa? Tu entendeu? Entendesse? Tá me ouvindo? Professor. Oi. Porque, assim, eu me referi a condições da família, porque eu acho que a família também precisa de um acompanhamento. Também, porque um acompanhamento psicológico também. Ele volta para casa o acolhimento da família, mas a família também tem que participar do tratamento, porque ele vai periodicamente buscar remédio lá, ou pegar receita para comprar remédio, mas ele vai falar com psicólogo, psiquiatra, assistente social, e a família também vai junto. Porque não só trabalha o louco, não. Trabalha todo mundo. Entendeu? Entendi. Toda. Entendeu? A gente vai ver isso mais na frente. Nos cuidados das atividades artificiais do técnico de enfermagem. Inclusive, é uma função de vocês. Trabalhar não só com o paciente que tem problema mental, no ambulatório ou no hospital, seja um hospital de emergência, de passagem, mas no hospital, como também com a família, os acompanhantes, o cuidador, entendeu? Que está ali pago mesmo, mas é um ser humano, que também tem suas questões, que também tem que ser observado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pela equipe toda profissional que está cuidando daquele paciente. É um trabalho conjunto, é um trabalho muito profissional e multidisciplinar, entendeu? Todas as pessoas têm que estar ali em rede conectadas para ajudar aquelas pessoas que estão precisando. A ideia é essa, entendeu? A ideia primeira. Posso continuar? Vocês conseguiram acessar a tela que eu disponibilizei para vocês? Eu estou conseguindo. É no share, viu? É lá em cima no share. Share. Lá. Quem não conseguiu, para abrir o coisa. Quem conseguiu, pode depois abrir porque está no WhatsApp, né? Que eu vou mandar para o e-mail de vocês. Deixa eu passar para o próximo slide. Pronto. Segundo slide. Tem Tâmara, Net, Souza, Manusa, né? Estou aqui. Ok. Vamos lá. Pronto. Grandes transformações ocorridas na sociedade influenciaram positivamente a prática da enfermagem, como as transformações que houveram foram: o enfermeiro que antes era subordinado ao médico passou a ser solicitado a oferecer cuidados mais elaborados, a liderar equipes e a decidir sobre suas próprias ações. Isso aí é uma coisa que fala para o enfermeiro, aquele que tem nível superior. Como também o técnico de enfermagem, que é o tecnólogo, que é vocês, que, teoricamente, vocês estão subalternos ao enfermeiro, né, aquele que tem um nível superior, que estudou 5 anos,
e ao médico, aquele que estudou sexo. Pela linha da hierarquia do conhecimento, quem estudou mais tem mais conhecimento de algumas coisas. E quem estudou um pouco menos e por aí vai. Né? Então, vocês têm autonomia dentro daquilo que vocês aprenderam nesses 2 anos de curso. Vocês são pessoas, são técnicos e tem que ser respeitado como tal, entendeu? Porque tem coisas que vocês fazem que o enfermeiro não faz, que não é da alçada dele, que o médico também não faz, que não é da alçada dele, que vocês é que tem que fazer e que sabem fazer, que são preparados para fazer. E tem que ser respeitado por isso. Como vocês têm que respeitar também o flebotomista, o cuidador de idoso, o técnico de patologia clínica, o maqueiro, o cara da portaria, o recepcionista, todo mundo tem seu valor, tem que ser respeitado dentro das suas atribuições. Todo mundo é importante. É como uma peça de um quebra-cabeça. Faltou uma pecinha, o quebra-cabeça não completa e não funciona legal. É feito a peça de uma máquina. Tirou aquela pecinha, ela não funciona. Pode ser uma válvula, pode ser uma molinha. Não funciona, porque é um todo. Então, o sistema de saúde, uma organização de saúde, uma clínica, um hospital, funciona como um todo. Então, cada um é responsável pelas suas atribuições e todo mundo é importante. Se um estudou mais, tem mais responsabilidade, mas não é melhor do que o enfermeiro e o médico não é melhor do que o enfermeiro e ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é importante dentro das suas atribuições, desde que execute bem as suas atribuições. Entendeu? Porque são habilidades e competências que todo mundo tem e que aprendeu para tal. Né? E a hierarquia é isso, a hierarquia é de quem faz bem a sua coisa. E respeito mútuo tem que haver em todos os níveis. O técnico tem que respeitar o enfermeiro, porque o enfermeiro tem um conhecimento maior do que ele, mas o enfermeiro tem que respeitar o técnico, porque o técnico tem conhecimentos e tem habilidades que ele não tem, ou que ele não foi preparado para tal, ou que ele não faz porque ele não está nas atribuições dele. A mesma coisa o médico com relação ao enfermeiro com relação ao técnico, entendeu? E vocês com relação às outras pessoas da equipe profissional, tá? Ou seja, então vamos lá, o enfermeiro que antes era subordinado ao médico passou a ser solicitado a oferecer cuidados mais elaborados, a liderar equipes e a decidir sobre suas próprias ações. Os cursos de enfermagem foram se adaptando às transformações, os currículos foram sendo modificados, as escolas passaram a um nível superior, as mudanças no papel do enfermeiro diante do paciente, etc. Né? Próximo slide. Por volta de 1930, surgiu no Brasil a necessidade de serviços de enfermagem psiquiátrica. Na década de 70, para você ver que no Brasil foi em 1930, né? Isso já rolava na Europa, isso ó, desde 1918, por aí, já rolava, início do século XX. E no Brasil foi 4 anos depois. Vieram falar de enfermagem especializada em psiquiatria. Aí, na década de 60, foi que, com a expansão dos centros de saúde comunitários, o enfermeiro sai dos hospitais, que era uma coisa muito restrita aos hospitais. Quando eu falo enfermeiro, eu falo o enfermeiro e o técnico. Na verdade, na época, não era nem considerado técnico, era considerado auxiliar de enfermagem. E com o passar do tempo mudou, e hoje é técnico, né? Que hoje ainda existe auxiliar de enfermagem, que tem esse curso de auxiliar de enfermagem, mas como ele foi mais lapidado, o curso virou técnico de enfermagem, que tem mais atribuições. Antigamente, o curso de auxiliar de enfermagem era 1 ano e meio no máximo. Hoje, o curso de técnico de enfermagem é 2 anos e vai ser 3. Sair a nova medida do governo, daqui no final do ano, quem for fazer técnico de enfermagem terá que ser 3 anos. Porque cada vez que passa, o técnico fica mais elaborado. O auxiliar hoje faz coisa que não sabe, que o técnico faz, que ele não sabe fazer, o auxiliar do curso antigo. Tá entendendo? Por isso que eles têm que fazer reciclagem e completar o curso para ser técnico. Porque hoje não tem mais a função auxiliar de enfermagem. Né? Tem técnico, que é mais elaborado. Então, por volta de 1930, surgiu no Brasil a necessidade de serviços de enfermagem psiquiátrica. Na década de 60, com a expansão do centro de saúde mental comunitários, o enfermeiro sai dos hospitais e começa a experimentar novo papel em ambulatórios. Porque é com o surgimento das CAPs, das RAPs. E aí meu nome,
O enfermeiro, o técnico e o enfermeiro, eles têm um outro papel. No ambulatório é diferente, né? Vamos lá. As atividades de assistência obrigatórias do técnico e enfermeiro psiquiátrico são, evidentemente que aqui está bem generalizado, mas é bem parecido. Normalmente o que um faz, o outro faz. Evidentemente que o enfermeiro tem mais atribuições, mas são atribuições mais especificamente técnicas na questão dos exames, da parte mais científica da coisa. Já o técnico dá mais da parte operacional. Pega um pouco da científica, mas pega mais a operacional. A mão da massa, o técnico pega. As atividades de assistência obrigatórias do técnico e enfermeiro psiquiátrico são realizar avaliações biopsicossociais de saúde. O que é uma avaliação biopsicossocial? Bio, corpo, estômago, biológico. Então, o enfermeiro técnico, ele tem que avaliar o sujeito enquanto biológico, enquanto pessoa que veio com um problema de saúde biológica. Psíquico, cabeça. Independente de estar numa clínica psiquiátrica ou não, no hospital psiquiátrico ou não, você pode estar em qualquer hospital, mas aquele sujeito que veio com uma doença, sei lá, Deus o livre, uma Covid da vida, qualquer doença, câncer, qualquer uma, veio por trás de uma doença física, existe uma pessoa que tem uma mente e que tem um psicológico. E esse psicológico precisa ser observado pelo técnico e pelo enfermeiro. Entendeu? Porque esse psicológico está intrinsecamente ligado ao problema físico dele. Daí o surgimento das doenças psicossomáticas. E até as doenças que não são psicossomáticas, ou seja, onde o fundo, a origem delas é psíquica, por exemplo, o câncer não é tido como uma doença psicossomática, mas há pesquisas científicas que dizem que o câncer tem muita influência, sim, da psique. Tem muita... O fato de você ser resiliente com relação ao câncer, de você lutar, de você ser esperançoso, de você ser uma pessoa otimista, ajuda demais no sistema imunológico para combater o câncer. As células cancerígenas, haver uma reestruturação celular, uma regeneração celular. A mente, porque a gente sabe que a mente é que comanda o corpo, gente. Mente e corpo não está dissociado. É um conjunto. O corpo, usando a linguagem da informática, né, da ciência da computação, a linguagem da tecnologia, o corpo é o hardware, é o físico, é a máquina, né? Mas o cérebro é o software, é onde está o software, onde está o HD, né? E está o software dentro. É que está quem manda o comando, é quem direciona tudo. Então, se a cabeça não está boa, o corpo também não vai estar, os outros órgãos também não vai ficar. Em algum momento vai dar tudo errado, entendeu? Por isso que é importante, a mente tem que estar... Por isso que tem um grande pensador que dizia mente sã e corpo é sã, ou seja, mente sã, corpo são. Se a mente não está boa, o corpo também não vai ficar bom. Vai aparecer doenças porque a mente está funcionando de forma disfuncional, de forma errada. Ô, professor, Sim. então, assim, quando quer dizer assim, eu já vi casos, não sei se era verdade ou não, mas uma mulher, ela tem muito aperreio, ela era muito preocupada em marido, família, essas coisas. Isso, Sim. ela morreu de câncer. Foi criando um câncer, criando outro, não sei o quê. Isso gera alguma coisa. O estresse emocional, com psicológico, certeza. é isso Com que certeza. pode gerar um câncer O câncer, financeiro, a pessoa doença, muito... é uma doença de base genética. Tem a ver com DNA, com os cromossomos, entendeu? Com RNA, tá entendendo? Do sujeito. Porém, como ele está dentro do corpo e esse corpo é comandado por um cérebro, por uma psique, evidentemente que a psique tem muita influência sobre o câncer, gente. Se você só bombardeia a sua mente com coisas negativas, com pensamentos disfuncionais negativos, com coisas, com pessimismo, com a energia, quando a gente está na onda do medo, do pessimismo, né, da raiva, do ódio, do rancor, são sentimentos que liberam certas endorfinas que são tóxicas para o organismo. Por isso que toda pessoa ansiosa ela tem uma tendência a ter gastrite,
Todo mundo que é muito ansioso, que é muito nervoso, muito agitado, tá entendendo? Que é muito tenso, ela vai ter uma gastrite e futuramente até uma úlcera se ela não cuidar. Quer dizer, é uma doença do estômago, mas é uma doença que foi provocada pela cabeça, pela mente, né? Pela sua disfunção mental. Tu tá entendendo? Então, mente e corpo tá ali, anda juntinho. E eu digo mais, é uma doença genética, mas existe um fundo psíquico por trás. Entendeu? E até o tratamento e a eficácia da quimioterapia e da radioterapia vai funcionar de conformidade com o entendimento que a pessoa tem da vida, com a esperança, com a fé que ela tem na vida ou em Deus, ou seja lá no que for que ela acredite, ela vai precisar de uma energia extra para isso. Então, é um conjunto de coisas, gente. Então, nunca ignora quando você vê uma pessoa que tem um câncer e se cura. E tem a outra que tem um câncer, às vezes um câncer menos agressivo e não consegue se curar. É a mente. Porque a mente é 50% ou mais responsável pela sua reabilitação em qualquer doença. Porque os médicos infectologistas estão dizendo na televisão, gente, vão rir, vão assistir filme, vão brincar, vão fazer atividade física, não se aglomera, mas faz atividade física para o Covid não entrar. Por quê? Porque, energeticamente falando, medindo em hertz, o Covid ele consegue contaminar até 400 e poucos hertz. Para a gente estar numa frequência de energia, usando a linguagem da eletricidade, tá? Mais ou menos, da física e da eletricidade. Para a gente estar numa vibração, numa energia superior para que o vírus não nos atinja, a gente tem que estar acima de 400. A gente tem que estar modulando 500, 600, 700. Quanto mais alto, melhor. E só as pessoas que conseguem modular nisso é que as pessoas que estão com bom humor, que têm alto astral, que têm a fé em alguma coisa, que tem energia para cima, que fazem atividade física, porque quando você faz atividade física, você libera endorfinas, sua energia aumenta, ela passa de 600. Isso é científico, não estou falando de uma abobrinha não, gente. Isso é científico, é neurociência, tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, tem que modular. O vírus não gosta de energia baixa. O vírus não gosta de ambiente muito quente. Ele gosta de ambiente úmido e frio. Por isso que ele tem muita força no norte da China, porque é uma área muito fria, o inverno é rigoroso, nos países da Europa e nos Estados Unidos, porque tem muito frio. E o vírus gosta disso. Gripe gosta de frio. Gripe gosta de coisa fria e úmida, entendeu? Ele não gosta de coisa muito quente, porque ele não resiste ao calor. Tanto é que eles têm pouca duração fora do coisa. Eles ficam algum tempo fora do ambiente, mas eles morrem. Por isso que eles ficam loucos procurando pessoas, entendeu? Porque eles precisam de ter um hospedeiro para eles poderem se proliferar, entendeu? E o ambiente interno da gente é propício para eles proliferarem, entendeu? Daí a necessidade de a gente estar com a imunidade alta, porque a imunidade alta, a quantidade de glóbulos brancos é muito maior do que do que dos vírus. Quem bate de frente com eles, com os vírus, são os glóbulos brancos, entendeu? São os leucócitos. Que eles atacam, né? E para isso eles têm que estar fortes. E para eles estar fortes, a gente tem que ter uma boa alimentação, tem que ter atividade física, tem que levar sol, vitamina D, tem que ter uma quantidade certa de zinco no organismo, de selênio, de magnésio, entendeu? De vitamina C também, vitamina D, vitamina B, todas do complexo B, de B1, B2, B12, B13, todas elas. A gente tem que ter ali. Por isso que a gente vai buscar muito isso nas frutas, nos alimentos, entendeu? Nas raízes, onde tem nas castanhas, nas oleaginosas, sei lá como é que... Nas que fazem óleo, as castanhas, castanha de caju, amendoim, tudo isso tem muita energia. E isso gera muitas vitaminas que a gente precisa ter no organismo para poder ter uma imunidade alta e combater o vírus. Porque o vírus, teoricamente, ele fora do corpo, ele é fraco. Mas ele no corpo, ele é uma potência, entendeu? Porque ele vai direto no nosso sistema nervoso central também e aquela que fabrica justamente os leucócitos. Aí é uma guerra terrível, entendeu? Uma batalha dentro do organismo. Por isso que a gente fica logo com febre. A febre é um mecanismo que os leucócitos usam
para elevar a temperatura do corpo, porque sabe que eles não gostam da temperatura alta. Então, a febre é que está existindo a luta. Ele está adoecendo, está ali mole, mas ele está com a febre. E a gente fica mole para poder haver uma concentração de energia nos leucócitos interna, porque eles precisam dessa energia interna. Entendeu? A ideia é essa. Fulano está com febre. Se ela não passar daqueles 40 graus, que é, digamos assim, dentro do permitido, da temperatura, 41 graus, você pode ter uma convulsão, pode ser atingir o cérebro, ou seja, ter um problema neurológico. Fora isso, a febre, num determinado momento, ela é pontual, ela é necessária, porque está havendo uma briga lá. Ninguém sabe quem está ganhando. Normalmente, quem ganha no primeiro momento é o vírus, ele ganha. Mas aí, quando passa o ciclo, que os leucócitos começam a ler o DNA dele e descobrir como é que ele atua, aí vai começar a atacar. Por isso que a gente está sofrendo. Porque é um vírus com uma capacidade mutante muito grande de se regenerar e de se transformar, de se modificar. E a medicina, os infectologistas não estão entendendo como é que ele faz. E os leucócitos nossos, do organismo, de umas pessoas conseguem agir, de outras não. Não conseguem ler, entendeu? Aí pega condições propícias, né, dentro do organismo, pessoas que fumam, que bebem, que têm carência de vitaminas, que tomam remédios, que são diabéticas, que são hipertensas, que têm outras doenças, outras comorbidades, né, doenças comórbidas, que faz com que seja um ambiente favorável para ele atuar. Porque o sistema imunológico tem outras coisas para fazer para poder ajudar a pessoa. Ele não só tem o vírus para combater, ele tem outros, tem influenza A, que está no ar, ele tem a dengue, tem a chikungunya, tem todas a febre amarela, tudo todo que está aqui no ar, e outros vírus que estão no ar. Que a gente já até tem anticorpos, que a gente já teve essas doenças. Então ele tem que combater essas doenças que estão fora. Sarampo, ele está tudo no ar. Aí chega um vírus completamente novo, com um modus operandi diferente. Como é que o nosso organismo vai ler esse vírus? Então é difícil entender. Ou seja, bom humor, gente. Energia para cima. Dançar, cantar, rezar, ler. Daí não pode ficar com medo e ficar pensando na doença direto, porque se não adoecer do Covid, vai adoecer psicologicamente. Daqui a pouco estão atrás de mim para fazer terapia. E eu nem posso fazer de vocês, porque eu sou professor de vocês. Eu vou indicar para outras pessoas. Vamos lá. Realizar avaliações biopsicossociais. Entender, sim, biopsíquico, cabeça e sociais, porque a gente também tem que entender que aquele sujeito que está na clínica é um ser social, é um ser que tem problemas sociais. Tem problemas na sociedade, tem problemas para sobreviver, tem uma renda que precisa de uma renda, que tem uma família que é pobre. Então, a gente também, o enfermeiro e o técnico tem que ter um entendimento de que aquele sujeito está passando por uma dificuldade financeira e que isso está também intrinsecamente ligado com os problemas dele. Então, você também tem que ter um entendimento social de que aquilo é uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, por isso que a avaliação, você tem que avaliar ele biologicamente falando, a questão médica, junto com o médico e com o enfermeiro. Tem que avaliar ele psiquicamente, para ver até que ponto a doença dele mental ou a doença que ele tiver, seja ela qual for, está impactando na psique dele, né? Qual é o tipo de doença que ele está, porque ele modula dessa forma, ou porque ele está adoecido, né? E também tem o entendimento dele social, né? Que ele é um sujeito social, um cidadão que merece respeito, que está passando por um problema de saúde como outro qualquer, como poderia ser um câncer, poderia ser uma gripe, poderia ser qualquer coisa. E o problema mental é uma doença como outra qualquer, que está no CID, que está no DSM-5, que está catalogado lá como doença. Enfim, é doença. E tem que ser tratado como tal. Outro ponto, criar e implementar, isso são as atividades de assistência, tá? Obrigatórias que o enfermeiro e o técnico têm que fazer. Criar e implementar planos de cuidados para pacientes e familiares. Olha aí, Vanessa, a gente falando dos familiares. Tá vendo? A questão dos familiares, que também a gente trata, né, os familiares, e o técnico, o enfermeiro, o psiquiatra, o psicólogo, a equipe multiprofissional, né, do CAPS, do hospital, do ambulatório, tem que também entender, porque às vezes, ou às vezes não, na maioria das vezes, sempre, o primeiro adoecedor do sujeito é a família.
Você vai atrás de uma pessoa que tem um problema qualquer psiquiátrico. Ele tem uma mãe castradora, tem uma mãe desequilibrada, tem uma mãe histérica, uma mãe psicótica, uma mãe agressiva. Se não é a mãe, é o pai. Se não é o pai, é a mãe. Às vezes é os dois. Às vezes não é a mãe nem o pai, mas é uma avó que convive, que é assim, aí pega uma pessoa que já tem uma mente suscetível, fraca, né, digamos assim, trazendo por uma linguagem coloquial, né, uma linguagem do senso comum. Aí tem um parente que é extremamente estressante, que assedia, que impinge certos sofrimentos. A probabilidade dessa pessoa adoecer mentalmente é muito grande. E às vezes adoece da mesma forma como já é uma pessoa que já é adoecida. Porque um pai que é adoecido é porque teve um avô, no caso, o pai dele, também foi adoecido. É uma coisa que vem passando de família em família. Por isso que diz que algumas doenças psiquiátricas são genéticas, são de origem hereditária, ou seja, você herda de alguém da família, mas é uma construção, não é só genética, não. É genética, mas também é biopsicossocial. É social, é psíquica, é introjetada pela família. Ora, você acorda de manhã, de tarde, de noite, ouvindo uma pessoa gritar no seu ouvido, você não presta, você não presta, você não presta. Vai ter uma hora que você vai acreditar que não presta. De tanto que alguém diga. Mesmo que você ache que é coisa da cabeça da pessoa, mas tanto você ouvir, tanto você ouvir, tanto você ouvir que não presta, não presta. Entendeu? Ou seja, por isso que é importante vocês que são mães, né, mães, ou vão ser mães, vejam o que vocês falam para os filhos de vocês. Porque tudo que uma mãe diz, e um pai também, mais a mãe do que um pai, pela proximidade, pela ligação que a mãe tem com o filho. A mãe tem um filho, uma ligação funcional, uma ligação de vida e morte. A mãe, seu umbigo foi ligado no umbigo do filho. Ele se alimentava pelo seu sangue. Então, e depois pelo seu peito, pelo leite do seu peito. Seu leite do peito é um plasma que é quase sangue também. São células que tem ali sua. Seu DNA está ali. Ou seja, ele pega duas vezes, dois momentos seu DNA dentro de você e depois quando está fora, quando ele recebe o seu peito. Então, é uma ligação muito forte. Então, pense muito bem o que você vai dizer ao seu filho. Porque se você diz, você é burro, acabou-se, ele vai ser burro. Você é ignorante, por mais que você ache que ele tenha dificuldade cognitiva de aprender, não bote esse rótulo nele. Porque se ele já tem dificuldade, ele vai ter muito mais. Entendeu? Ele vai acreditar. Quando ele disser, mãe, disseram no colégio que eu sou burro, nada disso, você não é nada de burro. Você errou aqui, mas você aprende, você é inteligente. Não, você não é burro, não. Quem disse isso é que é burro. E não entende o que está falando, não sabe o que está falando. Você é muito inteligente, inteligentíssimo. Você ainda tem que reforçar. Agora, você tem que estudar, tem que se esforçar mais um pouco, porque nada vem de graça. Aí você vai lapidando. Mas nunca diga, você não presta, você é um desgraçado, você não sei o quê, porque você bota todas esses rótulos, essas marcas, essas maldições em cima do seu filho. Isso é, psicologicamente falando, terrível. Eu torno a dizer, o primeiro adoecedor das pessoas são as pessoas mais próximas. E quem são? Pai, mãe, avó, avô, tio, tia, primo, irmão mais velho, irmã mais velha, vizinho. Às vezes você mora muito tempo do lado de um vizinho que é tóxico e a toxicidade do vizinho vem sem você querer, tanto você ouvir falar besteira. Entendeu? Até isso. Entendeu? A gente tem muita responsabilidade do que a gente fala. Participar de atividades de gerenciamento de caso. O que é isso? Participar de atividades de gerenciamento de caso, quando a gente trabalha numa clínica ou num ambulatório ou mesmo num hospital, de passagem, seja um hospital de emergência psiquiátrica, você em algum momento tem que passar por uma reunião com o psiquiatra, com o psicólogo, com a enfermeira, ou a enfermeira-chefe, ou a enfermeira, com o maqueiro que está lá, ou com a mulher da portaria, ou com a moça da limpeza, ou com a cozinheira, ou com a camareira, enfim. Todo mundo da equipe multiprofissional é importante. E da equipe multidisciplinar também é importante. Com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta, com o educador físico, porque tem todas essas, na CAPES tem todas essas funções. E o assistente social também, o assistente social trabalha muito ali com o psicólogo, junto com o técnico e com o enfermeiro. Ele é uma panelinha ali. O médico fica até meio
fora. O médico é meio elite, se acha meio elite, fica meio por fora. Mas esse grupinho meio que trabalham juntos ali. Porque cada um sabe da sua expertise, cada um sabe das suas coisas, cada um sabe da sua área, do que trabalha, do seu material de trabalho. Então, ninguém pode falar melhor de cuidar, dos cuidados paliativos, que a gente chama, dos cuidados reais, diretos, do que o técnico de enfermagem. Ninguém pode. Porque quem dá banho é o técnico de enfermagem, quem troca a roupa da cama é o técnico de enfermagem, quem tira a pressão é o técnico de enfermagem, quem limpa a pessoa é o técnico de enfermagem, quem faz o curativo é o técnico de enfermagem. Porque o enfermeiro, ele faz alguma coisinha muito mais técnica. Mas a parte grossa, limpar a ferida, quem vai é o técnico de enfermagem, não é o enfermeiro, não. Entendeu? Então, na sua área, quem é você? Quem sabe é você. Você aprendeu e tem a prática. Você está ali com a mão em cima. Então, você é quem tem. Então, a sua opinião numa equipe multidisciplinar é importante, porque você vai ter um olhar que ninguém tem, só eles têm. Como você também tem que respeitar a opinião técnica daquela enfermeira que diz que determinada procedimento é assim, é assado, foi feito. Você não entende disso, não é da sua área, você não aprendeu isso. Você pode até, curiosamente, entender e até compreender, mas não é a sua área. Então, você tem que ficar na sua. Você pode até, respeitosamente, sugerir, não seria isso, não. Será que o paciente não está sentindo assim, assim, assim? Levantar possibilidades. Agora, o técnico da área que vai dizer, que vai bater o martelo. Ah, esse cliente não gosta de tomar banho. Só quem sabe disso é o técnico. Porque quem dá banho na pessoa é o técnico, a enfermeira não pode dizer uma coisa que ela não sabe. Ela nunca deu banho nele. O médico não pode dizer. Não, ele gosta de tomar banho. Agora, ele tem dificuldade de locomoção. Ele tem dificuldade de tirar roupa, porque o braço dele é duro. Isso são detalhes que quem sabe é o técnico e tem que ser respeitado e valorizado por isso. E vocês não podem se sentir acanhados diante disso, não. Porque o médico está dizendo, ele não gosta de tomar banho. Não, ele gosta, doutor. Com licença, eu dou banho nele todo dia. Ele gosta de tomar banho. O problema dele, doutor, é porque ele tem uma dificuldade na mão, ele não consegue tirar, não sei o quê. Aí tem que ter jeito. Puxa, ele sente dor na mão, no braço. Aí são particularidades que quem sabe é quem faz. E isso tem que ser respeitado e valorizado. Agora, se a enfermeira diz assim, doutor, eu fiz um catete, e o catete inflamou porque estava assim, assado, porque teve isso. É uma área técnica que você não sabe. E pode até saber. Porém, é uma coisa que é do âmbito mais da medicina e da enfermagem superior. Aí você fica de parte olhando. Você disse, ô fulana, não seria isso, não. Você sugere. É assim que o técnico faz. Porque como não é sua área, aí você sugere. Será que não foi isso, não? Fulano que pegou assim, ou foi assado? Será que é porque ele não puxou sem querer? Aí eu vi que estava de um jeito, depois ficou de outro. Será que não foi isso que enganchou? Aí você sugere, porque você está ali perto observando. Está entendendo? Essas coisas vocês têm que participar. Então, é participar de atividade de gerenciamento de casos. Promover e manter a saúde mental. Como assim? Ora, se você tem contato todo dia, você tem um contato estreito com o cliente. Se você tem um contato estreito com o cliente, você é um promotor de saúde mental. Você também é um promotor. Não é só o psicólogo, não é só o psiquiatra, não é só a enfermeira. Você também é. No momento que você tira a roupa dele, que lava ele, você está tendo um procedimento de higiene, entre aspas, mas também está tendo um toque. Você está acolhendo, você está tocando, você está interferindo na vida, no físico daquela pessoa. E isso é uma manutenção de saúde mental. Ele está se sentindo cuidado no momento que você dá um banho nele, que você cuida, que você limpa ele, que você mudou uma fralda, uma coisa, uma roupa de cama, né? Que você ajeita ele na alimentação, você afere a pressão, muda o soro, tudo isso é cuidado. E esses cuidados não deixam de ser promoção de saúde mental. Certo? Então, promover e manter a saúde mental também é uma atribuição do enfermeiro e do técnico. Fornecer cuidados diretos e indiretos. Aquilo que eu vinha falando. Cuidados diretos. Quais são? Soro. Aferir pressão. Coleta de sangue. Dar banho. Ajudar na alimentação. Ajudar o acompanhante da família ou o cuidador que está ali a fazer essa coisa, porque não é obrigação do cuidador. O cuidador, na verdade, ele é um acompanhante, mas não é obrigação dele, não.
certas coisas, a obrigação do técnico e do enfermeiro. Entendeu? A gente não pode jogar. Olha, toma aqui os lençóis de cama. Por mais trabalho que vocês têm, a obrigação é de você. Você pode até começar a fazer. Se num primeiro momento a família quiser ajudar, ótimo, melhor ainda, porque você termina mais rápido. Fazer com que eles participem é até bom, mostra também o interesse deles pelo aquele paciente, né? Tá interagindo. Mas joga, olha, toma aqui, isso aqui é dele. Olha, o banheiro é ali, dê banho dele. Não, não é assim. Tá erradíssimo. Se for, tá erradíssimo. É a obrigação de vocês fazer os cuidados paliativos dele. Isso é obrigação, a assistência é obrigatória, tá? Tá no estatuto dos enfermeiros lá. Tem que cuidar. Se a família vai ajudar, ótimo, é um plus. E aqueles que não têm família, você tem que fazer. Você vai ter que fazer, vai ter que dar banho, vai ter que tirar roupa. Ele não vai fazer só. Porque se ele está com uma desorientação psíquica ou está com anedonia, ou seja, ele não sabe quem ele é, questão da personalidade dele, ou a desorientação alopsíquica, ou orientação alopsíquica, que ele não sabe onde está. Se ele está nessa vibe, tem que ter alguém que faça as coisas por ele. E quem vai fazer? O técnico de enfermagem o enfermeiro. Médico, muito difícil o médico fazer. Tomar essa alçada, muito difícil. Não é uma atribuição do psicólogo também, né? Se o psicólogo quiser ajudar, for empático, não acho nada demais, também quiser ajudar nessas coisas, nessas atividades, que não é obrigação do psicólogo, mas se ele quiser, humanamente falando, como ser humano, ajudar, vale também, sou a favor. Como também sou a favor do médico também fazer isso. O problema é que eles não querem descer do pedestal deles, de superioridade, e dizer, não, isso não é da minha alçada. Tem enfermeiro, tem técnico para isso, não vou fazer. Que eu acho um absurdo, mas tudo bem. Deixa para lá, isso é uma outra história. Vamos usar aqui em frente. Promover e manter a saúde mental, fornecer cuidados diretos e indiretos. Os indiretos são aqueles assim com a família, a questão de você mediar, às vezes, a ligação, chamar um psicólogo para fazer a questão mental, mas você também se colocar à disposição, se você tem tempo para ouvir, o paciente, entendeu? E são cuidados indiretos. Saber um pouco a situação da família, de direcionar ela para o setor da assistência social, para a assistência social poder ajudar de alguma forma, dentro de um programa que o governo tem estabelecido de ajuda também, entendeu? Fazer ela procurar algumas coisas, ajudar em algumas coisas que não seja da alçada do técnico de enfermagem diretamente falando, especificamente falando, mas que tem a ver, entendeu? Ver que ele está com uma necessidade de alguma coisa material, tipo uma roupa, uma coisa, um remédio, e o técnico ir na farmácia buscar, tipo, na farmácia do hospital, ou solicitar o médico vir, você vê que está com algum problema, sério. Aí você vai, doutor, olha, eu estou percebendo que o paciente do leito tal está assim, assado. Você poderia dar uma olhadinha lá. Isso não é uma atribuição direta sua. Mas você, como ser humano e como um profissional que vê o todo, vai fazer. Entendeu? É isso. Cuidados indiretos e diretos. Controlar e coordenar os sistemas de cuidados. Ou seja, você tem que estar ligado em todas essas coisas. Tem que estar, se você chega num leito, tem que olhar o monitor, tem que olhar se ele está tudo certo, se a limpeza está certa. Você tem que ter também um olhar, não só esperar o enfermeiro, não só esperar o médico para ver isso. Está entendendo? Se está limpo o ambiente, a limpeza é muito importante, principalmente, né? O técnico é muito responsável pela limpeza, não só o funcionário da limpeza, mas o técnico também, porque se você faz cuidados paliativos e preventivos, como é que você vê que tem tipo uma máscara ali no chão, uma luva num canto assim, ou o banheiro está aberto, o vaso sanitário está aberto, ou o local que bota o lixo está aberto, e você sabe que aquilo é uma coisa de contaminação, porque você aprendeu isso no curso. Aí você vai deixar aberto. Olha, o paciente é seu também, é responsabilidade sua. Está vendo que aquilo é um agente vetor de contaminação, então você tem que ter a atitude de dizer, não, isso tem que ser fechado, isso tem que tirar, chama a menina da limpeza. Se a menina da limpeza não vem logo, você já faz logo, porque essas coisas não podem esperar, porque senão há contaminação. Então, são coisas que você tem que também entra nos cuidados indiretos. Entendeu? Ou seja, controlar e coordenar os sistemas de cuidado. Vocês têm que estar ligados em tudo, no todo, né? Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é isso. Eu não vou ouvir esse paciente, não, porque isso é coisa do psicólogo. Né? Eu não sou psicóloga, sim, mas você pagou a cadeira de psicologia. Você sabe que o sujeito ele é biopsíquico e social e que você tem que dar esses cuidados, que está dentro dos cuidados paliativos que o enfermeiro tem. Por que você não vai ouvir um pouco? Às vezes faz toda a diferença. Ele se sente acolhido, se sente querido. Está entendendo, gente? Como é um conjunto de coisas
que faz toda a diferença no profissional. Vamos lá. Controlar e coordenar os sistemas de cuidado, já falei. Integrar, veja, até falei isso, o Vanusa perguntou, integrar as necessidades do paciente, da família e de toda a equipe médica. Ou seja, eu digo sempre que o técnico e o enfermeiro, eles são aquela linha que conecta os cuidadores, os acompanhantes, os familiares, ao médico, ao enfermeiro-chefe, entendeu? É que faz o link. Porque como ele cuida muito próximo, ele é quem pega na pessoa, que faz os curativos, faz as coisas, ele está muito sabendo da história do paciente. E ele sabe da situação social, socioeconômica do cliente, ele sabe das dificuldades financeiras, das dificuldades familiares, dos relacionamentos, ele sabe de tudo. Você quer saber da vida de um paciente? Pergunta o técnico de enfermagem. Ele sabe de tudo. Entendeu? Porque no momento que ele está dando banho, então a parente está falando alguma coisa, o próprio cliente fala, o próprio paciente diz alguma coisa. Está entendendo? Fala, Eu acho que quem fez a pergunta, acho que foi o Valdecléa. Valdecléa, o quê? Eu acho que foi ela que fez a pergunta. Diz aí, Valdecléa. Não, ela que fez essa pergunta dos cuidados assim, com a pessoa da família. Foi ela que fez a pergunta, não fui eu. É importante. Entra nas atividades de assistência obrigatórias do enfermeiro e do técnico. Vocês são a ponte com o médico, porque às vezes o médico são menos, tem mais técnico e mais enfermeiro do que médico. Então, às vezes, é um médico com o pavilhão todo, entendeu? Então, ele não tem muito tempo também. A gente fala que é só porque são elites, não. É porque, às vezes, ele não tem tempo de parar para conversar com todo mundo. Entendeu? Então, minimamente, ele tem que ter informações que, às vezes, o técnico tem, que o enfermeiro tem, que ele não sabe, porque ele não está ali dando banho, não está cuidando, não está... Ele não sabe, por exemplo, se aquele acompanhante do paciente é uma pessoa legal, é um parente legal, é um parente que participa, ele não sabe. E quem sabe? O técnico. O técnico está ali, está vendo as coisas, está ouvindo tudo. Aí quem dissesse assim, por que está assim? Por que está tão triste? Por que está deprimido? Por que o humor dele caiu? Doutor, aí vai no cantinho, doutor, é o seguinte, eu estou toda hora aqui dando banho, cuidando. Ele está assim porque a mãe dele não tem dele. Entendeu? Ele está triste, ele está deprimido. Então, aí o médico diz, chame o psicólogo. Aí o psicólogo chega, o que é que está acontecendo? Vai perguntar primeiro a quem? Ao técnico de enfermagem e ao enfermeiro. Aos dois. Porque é quem mais estão próximos. Um medicando mais, fazendo toda a prescrição, mais do que o técnico, e o técnico cuidando. Porque o técnico também faz prescrição de remédio, mas quem cuida mais, quem lava, quem faz, é o técnico, não é o enfermeiro. Então, às vezes, o técnico está mais em contato do que o próprio enfermeiro. Entendeu? Então, a importância de haver essa comunicação, diálogo com a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, é muito importante. Entendeu? Porque tem informações que vocês sabem que o médico não tem como saber. Que a família passa. Às vezes você está ali naquela intimidade, você fica meio amigo da família, meio íntimo, aí você descobre uma coisa que está acontecendo. Aí ele está assim, com a perna inchada, porque na semana passada ele tomou 2 tubos de cana. Que ele não disse ao médico, não disse à enfermeira, mas que você, na intimidade com o parente ali, até com o próprio paciente, você descobre coisas que ele não falou. E que faz toda a diferença no diagnóstico. No diagnóstico e no tratamento. Entendeu? Então é muito importante o diálogo, comunicação, gente. Falar, perguntar. Por que sua perna está assim? O que foi que o senhor fez? O senhor está comendo o quê? Qual é a sua dieta? O senhor sabe que o senhor é diabético, não pode comer açúcar? O senhor vem comendo açúcar? O senhor fulano, o senhor está me enganando. Assim, de forma delicada e educada e empática, você vai descobrindo as coisas. Será coisa que ele não tinha coragem de dizer para o médico, ele vai dizer para o técnico. Ou até pelo enfermeiro, porque esse enfermeiro às vezes chega meio se achando médico, aí se acha, não, porque o senhor está com uma taxa altíssima, não sei o que, e não diz. E o técnico ali, pegando nele, dando banho, cuidando, limpando, ele se abre. Até mais se brincar do que o próprio psicólogo. Porque o psicólogo vem muito pontual para conversar, né? Mas o convívio do dia a dia promove eu chamo rapport. Eu até vou falar do rapport, que em francês quer dizer troca, harmonia, troca, diálogo, feedback.
entendeu? É o feedback que tem, sintonia, empatia, né? E às vezes se estabelece mais o rapport com o técnico de enfermagem do que com o próprio psicólogo e com o médico, com a enfermeira, entendeu? Entregar as necessidades do paciente, da família e toda a equipe médica. Vamos lá. Outra coisa importante. Quanto aos cuidados, é o próximo slide, né? Quanto aos cuidados de riscos ao paciente, o técnico de enfermagem precisa observar o seguinte. Aí eu vou falar dos riscos e a observação que vocês vão ter. São coisas muito... Isso aí é básico, isso são cuidados diretos, tá? Como essas observações têm que ser na questão dos riscos, tem que ser muito atento, porque são cuidados que vocês vão fazer, independente de ser paciente psiquiátrico ou qualquer paciente, em qualquer especialidade, em qualquer hospital, vocês vão ter que ter essa atenção. Primeiro, a desidratação do paciente. Saber se o paciente está desidratado, que tem a ver com a ingestão hídrica, ou seja, água, líquidos, né? Se ele vem bebendo água regularmente, a gente sabe que um adulto precisa estar no mínimo 2 litros de água por dia, o quanto ele vem recebendo, né? Porque para não afetar os rins e afetar outras coisas, ele sofrer desidratação, aí você tem que observar a pele, se for idoso principalmente, o idoso quando está desidratado a pele fica muito seca, craquelada, fica muito cheia de rachadura, e fica muito mole, fica muito flácida, né? Por conta da falta de ingestão hídrica, de água, principalmente o idoso. Porque o idoso esquece que tomou água ou que não tomou por conta do Alzheimer. Entendeu? Então tem que ter uma atenção especial com o louco, por quê? A pessoa que está no surto psicótico, ela está alucinando em alguns momentos. Ela está tão desnorteada que ela não se lembra se comeu, se tomou água, se nada. Então tem que ter uma atenção específica para isso e perguntar: o senhor bebeu água hoje? Eu acho que sim. Tá bom, aí você já traz água para ele beber, entendeu? Tem que estar preocupado com a desidratação, porque desidratação desencadeia outros problemas físicos e mentais também, desidratação. Então, a ingestão hídrica é uma questão que vocês têm que observar muito. Primeira coisa, o senhor bebeu água? O que o senhor tomou hoje? O senhor jantou? Fala da alimentação. O que foi que o senhor comeu? São perguntas que vocês têm que fazer sempre, para qualquer doente, seja da cabeça ou de qualquer área do corpo. Certo? Qualquer patologia. Hipertensão, outra coisa que é importante. Se a pessoa tem hipertensão ou hipotensão, ele falou só hipertensão, mas é o controle da pressão arterial. Vocês têm que aferir logo a pressão, né, para saber se ela está alta ou baixa, porque se ela estiver alta, pode ocasionar algumas coisas, infarto, AVC, enfim, problemas neurológicos, enfim, falência de alguns órgãos, enfim. Pode acontecer uma série de coisas, tá? E a hipotensão, que é a pressão baixa, também, né? Pode ocasionar várias coisas. Então, vocês precisam minimamente saber o que é que está acontecendo. E perguntar: o senhor toma remédio de pressão? Qual é o remédio que o senhor toma? O senhor trouxe seu remédio? Está com ele aí? O senhor tomou que horas? De quantas horas o seu médico, o seu cardiologista passou para o senhor tomar? Né? Isso são perguntas importantes. Bebeu água? Aferir a pressão, saber se tem problema de hipertensão ou hipotensão, né, ou pressão baixa, ficar monitorando pelo menos de 1 em 1 hora, aferindo a pressão, essas coisas. Outra coisa importante, diabetes, são os riscos, tá? Ou seja, eles falam hipertensão, não falam tanto hipotensão, porque hipotensão é mais fácil de você modular, hipertensão não. Hipertensão para infarto e um AVC é muito rápido, né? Aí a hipertensão é mais preocupante do que a hipotensão. Diabetes, a questão da diabetes, ele não bota aqui a pessoa que também tem problema com ingestão de sal, por conta dos rins. Também é importante saber. Mas ele fala mais diabetes, porque a diabetes é mais séria, né? A gente sabe mais, que é bem mais sério. Aí a pergunta taxa de açúcar, aí você fica preocupada com a dieta, com o resultado do exame ou a solicitação do exame. O médico que está tratando, o senhor já esteve aqui, o senhor falou para ele que é diabético, o senhor falou para ele que se o senhor sabe que tem algum problema da sua taxa de glicose, ele solicitou algum exame para o senhor, são coisas que o enfermeiro ele precisa saber. E, o senhor está aí com o resultado do exame, me mostre.
Ou se eu trouxe os últimos exames, você já olha. Porque você já tem mais, você vai se inteirando mais dos casos. Você vai sabendo, ó, esse cliente eu tenho que botar aqui na prancheta dele, aqui, que ele não pode comer açúcar. A dieta que vem lá da cozinha, do refeitório, tem que vir sem açúcar. Tem que ser sem açúcar, para diabetes. Então, tudo isso é importante. Então, a dieta dele você vai ter que acompanhar e o exame de glicose para saber o nível de glicose dele que vai estar para você não observar ele chegando numa comida e avisar. E detalhe, avisar a família. Gente, ele não pode comer açúcar, fica ligado. Nem traz nada com açúcar e observa a dieta que chega, que pode haver um erro lá na cozinha e mandar uma dieta calórica ou cheia de açúcar, enfim. Então, tem que isso, e você alerta também a família, o acompanhante, o cuidador. E são cuidados, assim, de risco, que são importantes, que podem mudar todo o quadro psíquico também, entendeu? E entra como comorbidade. E a questão, no caso de um doente psiquiátrico, ou mesmo de um doente de câncer, de qualquer coisa, a ideação suicida, ou o risco de suicídio. São pessoas que estão num desespero muito grande, estão tão agoniadas, que falam e pensam e, às vezes, chega até o ato do suicídio, querendo se matar para se livrar daquele problema mental ou daquela doença perigosa que tá, o AIDS, ou o câncer, ou o Covid, entendeu? Então, você tem que estar ligado nisso. E como é que você vai ver? Pela conduta da pessoa. Que conduta? De muita tristeza, de apatia, de muito choro e, principalmente, a conduta autoagressiva. A pessoa se agride muito, se morde, se belisca, quer se cortar, está cortada, quer se bater, quer bater a cabeça na parede, quer bater a cabeça na maca, quer se jogar no chão. Você percebe que ela está numa conduta de querer morrer. E você tem que ter cuidado com isso. E chamar a atenção da família para ficar atenta e tentar conversar com ele. Se for o caso, solicitar imediatamente chamar um psicólogo para conversar com ele, para moderar essa crise, e comunicar ao psiquiatra para ele prescrever um remédio, porque se ele está tendo uma crise autodestrutiva, autoagressiva, ele precisa ser medicado pontualmente para, naquele momento agudo daquela crise, ele poder ficar mais calmo, um calmante, às vezes um sonífero, para ele dormir, enfim, para ele relaxar, para poder depois ele elaborar. Aí sim vem a intervenção do psicólogo, mas o psicólogo também tem que se comunicar. Num momento de crise, o psicólogo também vai saber agir, saber ouvi-lo, saber agir, saber acolhê-lo e saber estar junto dele nesse momento. Então, a ideação suicida, a observação é a conduta autoagressiva e a tristeza, a ansiedade muito grande e principalmente as questões mais voltadas para o corpo. Você percebe que ela está se batendo, ela está se agredindo. Então, se ela está querendo sentir dor, ela quer morrer. E se ela quer morrer, você tem que ter atenção. Isso tudo o enfermeiro tem que estar ligado. Vamos lá. Próximo. Está acabando, viu, gente? 19 e 10, viu? Vamos lá. Ainda com relação aos cuidados de risco e as atividades de assistência obrigatória ao paciente, o técnico de enfermagem, e o enfermeiro também, precisa observar os seguintes pontos importantes. Primeiro, tentar desenvolver um relacionamento empático, estabelecer o rapport. Aqui que eu vinha falando. O rapport é uma palavra de origem francesa, que os americanos também absorveram, e tem muito a ver com psicologia positiva e PNL, a programação neurolinguística. Usam muito isso, psicologia organizacional, os coaches usam muito rapport, você vai ouvir muito. E o que é rapport? Rapport é o estabelecimento da conexão. Empatia, eu já falei para vocês, que é a capacidade que a gente tem de colocar-se no lugar do outro e tentar ver pela perspectiva do outro, pelo entendimento do outro. É saber o que é que o outro minimamente está pensando sobre determinada coisa, ou sobre sua situação, ou sobre o mundo. Isso é empatia. Isso é rapport. Rapport é feedback. O que é feedback? É quando você fala e tem um retorno do que você falou e você dá um retorno à pessoa do que ela falou. Há uma sintonia, há uma comunicação, há uma harmonia. Então, tentar desenvolver um relacionamento empático, de rapport, de comunicação. Isso é extremamente importante. É você perceber que é um humano que está ali precisando da ajuda de outro humano.
É você ser humano. Entendeu? Para você tratar de um humano, você tem que ser ser humano. Você tem que saber que em algum momento você pode estar naquela situação, sua mãe pode estar, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, seu avô, seu tio, sua avó, seu amigo, seu vizinho, pode estar naquela situação. E você gostaria de ser tratado, ou que as pessoas que estivessem naquela situação que você ama, também fossem tratadas com um relacionamento empático, que tivesse rapport. Entenderam? Ouvir tudo que é dito, ainda entra nessa coisa do rapport. Ouvir tudo que é dito, tentando entender o que se passa com o paciente. Entra naquela coisa da empatia e do rapport, né? O feedback também que a gente fala. Que a gente pensa muito que feedback só é retorno. Na PNL, não. Feedback, no sentido da PNL, não é só retorno, não. Retorno de pensamento, né? Eu vou te dar um feedback, eu vou te dar a minha opinião sobre determinada coisa, sobre você, ou receber de você o feedback. É a mesma coisa, receber a sua opinião. Não é só isso, não. Feedback é muito mais. Feedback também é construção de relação. É rapport também. E tem que ser empático. Quando você dá um feedback, você tem que ser empático. Então, como o próprio nome diz, paciente, né? Usando a palavra paciente, que vem de paciência, precisa de paciência e tolerância com os mesmos, com os pacientes. Ele chega no momento de paciente, precisando ter paciência com sua condição, ter paciência com a equipe de saúde e precisa da paciência e da tolerância da equipe de saúde. Gente, quem chega no hospital, seja no momento, seja no hospital comum, geral, ou seja no hospital psiquiátrico, no ambulatório, na clínica, está no momento de precisar, de necessidade, de pedir, de vulnerabilidade, de fraqueza, de fragilidade. Então, você já está, entre aspas, numa condição meio humilhante de estar doente, de estar precisando. E você chega e recebe uma pessoa extremamente fria, grossa, indiferente. Gente, é a pior coisa do mundo. Você já está mal, você fica mais mal ainda. Quem gosta de ser maltratado? E é o que a gente encontra, às vezes, muito em algumas UPAs, ambulatórios, policlínicas, a gente vai... O que é? Não sei. Você não sabe o seu endereço? Eu já ouvi gente dizer isso. Você não sabe por quê? Você não lembra a sua idade? Gente, você está tratando com uma pessoa que está vulnerabilidade, está nervosa, está esquecida, às vezes tem idade, às vezes tem um problema mental que faz com que você fique com uma desorientação alopsíquica. Você pergunta a ela, seu nome, a pessoa fica, não lembra. Ela não lembra porque ela não sabe, ela está desorientada. O cérebro dela está completamente obnubilado, a gente chama obnubilação, é até esquisito, né? Mas é isso, está turvo. O pensamento está turvo. Então, como é que a pessoa dessa chega numa clínica psiquiátrica vai saber dar todas as respostas? Então, o atendente precisa ter rapport, empatia, né? Tem que estar na dinâmica do feedback, de dar e receber, né? Dar informação e receber informação, dar crítica e receber crítica. E saber lidar bem com as críticas. Isso é feedback. Tá? Ou seja, e ter paciência, gente. O nome já está dizendo, é paciente. Vem de passividade, de estar passivo, de estar numa condição de vulnerabilidade. A gente precisa ter paciência e tolerância com os bichos. Estabelecer limites de forma cordial quando for necessário. Por exemplo, está uma pessoa tendo um surto. Ela está na recepção. Você está dando um atendimento ali a ela. O primeiro atendimento ambulatorial normalmente é do técnico, antes do médico chegar. Você já está ferindo pressão, você está vendo algumas coisas e a pessoa está ali meio querendo fechar tudo, quebrar tudo. Olha, você tem que ser firme. Educadamente, delicadamente, mas firme. Fulano, ou seu fulano, ou dona fulana, dependendo da idade, quem souber, moça, moço, senhor, senhora, olha, de preferência senhor e senhora, que é mais respeitoso. A gente está querendo lhe ajudar, a senhora precisa minimamente me ajudar, eu lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar, mas se a senhora ficasse agoniada, querendo quebrar tudo, não tem como. A gente não quer lhe medicar, nem lhe amarrar, nem fazer nada disso, porque isso não é bom. A senhora tem que nos ajudar para a gente lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar, eu sou sua amiga aqui. Eu estou querendo lhe ajudar. Com a maior boa vontade do mundo, querendo lhe ajudar. Então, me ajude a lhe ajudar. Entendeu? É assim que funciona. Para também a pessoa, você também é responsável pelo ambiente. Então, você vai deixar a pessoa quebrar tudo, né? E se a pessoa começa quebrando tudo, ela vai quebrar tudo em cima de você também. Então, se você não tiver firmeza, se você não for firme,
E se você vê que a coisa está saindo do controle, chama o segurança, chama o cara da portaria, chama a recepcionista ou o recepcionista para ajudar. Chama o enfermeiro, chama quem tiver. O maqueiro que tiver perto. Olha, está muito agressivo, eu não estou conseguindo dar conta. Chama outro técnico. Você tem que ter domínio da situação. Você não pode perder o controle da situação. Porque o ambiente de trabalho também é sua responsabilidade. Também, como é do enfermeiro, como é do médico, como é de todo mundo. Né? Lembra, trabalho em equipe. Né? Se é trabalho em equipe, todo mundo tem responsabilidade. Vamos lá. E tem que estabelecer esses limites de forma cordial e educada quando for necessário, mas tem que ter. Ressaltar os aspectos sadios e positivos do paciente. Por exemplo, quando a pessoa chega muito negativa, a pessoa chega muito para baixo, baixo astral. Então, você tem que também ressaltar. Não, mas o senhor está até bem, o senhor está corado, não sei o quê. Não, o senhor vai ficar bem. Sempre procurando promover a saúde, promover o lado positivo. Tá entendendo? Por quê? Porque é importante. Porque você trabalha com promoção de saúde. Você não só trabalha com promoção. O técnico de enfermagem, ele não é um agente da doença, não. Ele trabalha com doença porque a pessoa chega doente. Mas ele é o promotor de saúde. E de saúde mental também. E isso perpassa pela questão do otimismo, do positivismo, de uma ideia de conforto, de acolhimento, de conforto, de levantar o astral. Porque a gente sabe que o astral levantado, a pessoa fica melhor. Né? Com um bom humor melhor, a imunidade aumenta, tudo facilita. O atendimento fica mais humanizado, fica mais legal, fica mais leve, que já está no ambiente pesado, ambiente de doença, ambiente de sofrimento. E você ainda ficar pesada, você tem que ficar leve. Não, mas a senhora veio, agora a gente está aqui, vai cuidar, o médico vai cuidar dessa. A senhora fica boa, a senhora vai sair daqui boa, a senhora só está de passagem aqui. Me ajude para eu lhe ajudar, que a senhora vai ficar legal, a senhora vai ficar boa. Aí, a senhora está corada, ó, a sua pressão está até alta aí. Mas você diz, ó, a sua pressão não está tão alta assim. Está até baixando, a pessoa já está melhor. Que quando você dá esses comandos positivos, a pessoa começa a se acalmar e a coisa vai melhorando. Você não pode botar a lenha na fogueira. A senhora está com essa pressão, meu Deus! Não sei como a senhora está em pé. Tem gente que é assim, né? Você está morrendo, aí o povo acaba de apertar o pescoço, né? Entendeu? E não pode, né? A gente está ali para minimizar o sofrimento. Promover saúde, não pânico. Por isso que eu digo, tá demais vendo propaganda de coronavírus, para. Tá vendo muita informação negativa na internet, para. Tá vendo muita no celular, no zap, para. Vai assistir Marília Mendonça, vai assistir o que vocês quiserem, as lives dos cantores, vai curtir, vai... Fez a sua obrigação, tá dentro de casa, tá no recolhimento, beleza. Nada de ficar fomentando coisa, procurando chifre e cabeça de burro, porque vai achar, viu? Então, ressaltar os aspectos sadios e positivos do paciente, né? A senhora é tão tranquila, essas coisas, você sabe o que eu estou falando. Trabalhar em parceria com a equipe multiprofissional, que são todos aqueles que trabalham, que não são só técnicos, ou seja, maqueiro, porteiro, segurança, camareira, cozinheira, a menina da limpeza, a faxineira, entendeu? Equipe multiprofissional, ou seja, cada profissão está ali compondo a equipe geral de saúde. Então, todos merecem respeito e tem que ser considerado, tem que ser respeitado dentro de cada uma das suas atribuições. E de trabalhar em equipe. Caiu uma luva no chão, não vamos chamar a menina que está lá na último leito para pegar uma luva. Gente, pega um papel, tira, pega a luva e faz. Não espera, porque essas coisas é rápido, tem que ser rápido, porque senão é uma contaminação. Então, tem que ser também proativo. Não vai só se escorar. Ah, não, eu não vou tirar esse prato daqui, porque tem que ser a camareira que tem que vir buscar, não. Gente, não custa nada, eu estou aqui, já vou levar. Vamos ajudar. Uma mão lava a outra, entendeu? E as duas lavam o corpo todo. Então, é por aí. Então, cada um faz a sua parte, mas também vamos ser proativos e vamos ser colaboradores. Você tem que ser um funcionário que trabalha em equipe, mas colaborador, proativo, entendeu? No sentido da colaboração. Não só ficar, não, a taxa dele tá alta. Eu quero nem saber disso, isso é coisa da enfermeira. Só estou aqui para limpar, para fazer, para não sei o que. Não. É técnica, você estudou, você sabe o que é uma glicose alta. E você sabe que a enfermeira também está muito ocupada. Então, não custa nada você comunicar ao médico, comunicar a própria enfermeira.
enfermeira fulano de tal está com a glicose muito alta. Chegou o exame dele agora e ele tem que ver a questão da dieta dele. Você quer que eu faça? Você faz. Né? Você se mostra que você está ali para somar, não para dividir, não para separar, mas para agregar, para somar. O bom funcionário é aquele que agrega. Ele não entra na seara do outro, ele não entra na alçada do serviço do outro, mas ele colabora para o serviço do outro caminhar bem. Isso é um bom profissional. Esse é o profissional que todo mundo quer. Entendeu? Ele não precisa entender de tudo, mas ele tem que estar aberto ao conhecimento e aberto à colaboração. Esse é um bom profissional. Ou seja, trabalhar em parceria com a equipe multiprofissional e a equipe multidisciplinar. Multidisciplinar é toda a equipe técnica. Por exemplo, você trabalha na sua área técnica de enfermagem, mas você tem que dar sua colaboração para o flebotomista, para o cara que é o cuidador de idoso, que está ganhando para isso, para cuidar daquele idoso, que está lá no hospital. Você também tem que colaborar numa equipe multidisciplinar com o enfermeiro, com a chefe da enfermagem, com a chefe do pavilhão lá, dos leitos, com o médico, que é o chefe da equipe, digamos assim, de saúde, com o coordenador do hospital, com o coordenador do almoxarifado, da farmácia, ou seja, com a equipe multidisciplinar, cada um na sua área. Você nem entra na área do psicólogo, nem na área do médico, nem na área do terapeuta ocupacional, nem do fisioterapeuta, nem do enfermeiro. Você está na sua área, mas você colabora com informações, com alguns favores, com favores ali que você faz de cordialidade, que é importante. E respeitando a opinião técnica dele, porque ele é um técnico. Ele sabe mais do que você da área dele. Ninguém sabe melhor da nossa área do que a gente. Né? Só se for um colega da nossa área, sabe tanto quanto a gente tem que respeitar e a gente respeitar. É uma linha muito tênue que separa isso, que a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Ou seja, trabalhar em parceria é o melhor esquema, porque a gente tem que estar ligado, tem que estar em rede. Então, o meu trabalho influencia diretamente no trabalho do psicólogo, no trabalho da assistência social, no trabalho do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, entendeu? No trabalho da enfermeira, no trabalho do médico, no trabalho da camareira lá que traz a comida, da cozinheira que faz a dieta, do nutricionista que estabelece uma dieta específica para uma determinada patologia. Ou seja, todo mundo é importante. Ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo é importante, todo mundo tem que ser respeitado. E a gente tem que fazer a nossa parte e dividir o nosso conhecimento com esses outros, trocar conhecimento com esses outros profissionais. É assim que funciona a coisa. Vamos lá. Vou passar para outra, terminando. Pronto, vamos lá. O objetivo da enfermagem, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, está deixando de existir, agora só tem técnico, né? O objetivo da enfermagem nos centros de atenção psicossocial CAPS deve ser a promoção de ações terapêuticas voltadas para identificar e auxiliar na recuperação do paciente em sofrimento psíquico, visando a reabilitação de suas capacidades físicas e mentais, respeitando suas limitações e os seus direitos de cidadania, porque, além de tudo, ele é um doente que está em necessidade, em momento de vulnerabilidade, do cidadão. Tendo como objetivo primordial, ou seja, primeiro objetivo, a inserção do mesmo na família e na sociedade. É aquilo que eu falei, tá vendo, Vanessa? Esse é o entendimento, isso aqui é uma definição da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, tem como objetivo primordial, primeiro, a inserção do mesmo, ou seja, do paciente psíquico, do paciente psiquiátrico, na família e na sociedade. Ou seja, voltar para casa e voltar para a sociedade para ser uma pessoa minimamente operacional, funcional. Esse é o nosso dever da equipe de saúde, meu psicólogo, seu técnico de enfermagem, da enfermeira, do médico, de todos, do nutricionista, de todos. É promover a inserção, a reinserção desse sujeito na sociedade e na família. Porque esse é o objetivo maior. Hospital, gente, é para passagem. Ninguém é para morar em hospital. Hospital não foi feito para morar. Hospital foi feito para a gente chegar, passar uma épocazinha rápida, de preferência, se curar e sair e deixar lugar para outros.
é um local de passagem. E isso é super importante, a gente ter esse entendimento. Essa história de internar e deixar lá, ao declarar, é muito fácil. Jogar para o Estado e para a equipe de saúde e a equipe médica a responsabilidade da família. Família é sempre família. A gente nasce, morre, cresce com a família, a gente tem que ter responsabilidade com a família, seja novo, adulto ou idoso. A gente vai ter que ir do começo ao fim com o nosso pai, nossa mãe, nossa irmã, nossos irmãos, nossa família. É sangue, é até o fim, gente. É na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E a gente tem que saber que é assim que a coisa funciona. E não jogar lá, feito cão sem dono, sem nunca visitar, sem nunca querer saber como era feito antigamente. A gente jogava, internava lá, nunca nem sabia. Por mais que a pessoa tivesse um problema mental, imagina quando ela tivesse um momento de lucidez, saber que o parente dela jogou lá, nem lá foi saber. Gente, isso é terrível. Quem consegue ficar bem numa situação dessa? Quem consegue ter saúde, seja de qual for, mental ou física, sabendo que o parente desprezou, não quer saber, renegou, jogou no lixo quase. Ninguém vai querer isso. Por isso que não é saudável, não é terapêutico fazer isso. Por isso que eu sou contra essa questão de estabelecer novos hospitais psiquiátricos. Estou a favor da luta antimanicomial, porque manicômio, minha filha, é a secretaria do inferno, quase. Entendeu? Você fica lá, jogado lá, esquecido. Vamos lá. E o governo tem auxílio, né? Tem uns auxílios que... Auxílio doença, para quem é viciado. São programas que estão. Pronto, gente. Aí, para encerrar, vocês não sei se estão vendo, eu botei... cadê? Para encerrar, gente, eu botei uma imagem, uma fala, um pensamento da patrona, ou da mãe, ou da criadora. Patrona é de pai, né? Da matriarca, vamos dizer assim, que é uma mulher, né? Da mãe, da criadora, ou da grande referência da enfermagem, que é Florence Nightingale, né? E ela dizia um negócio muito grande. Ela dizia, viva a vida quando você a tiver. A vida é um presente maravilhoso. Não há nada de pequeno nisso. Então, aproveita, gente. Enquanto a gente está vivo, tem esperança. Enquanto a gente está vivo, a gente está lutando, a gente está batalhando. Isso é o mais importante. É o maior bem da gente, é a vida. Não adianta você ter dinheiro, você ter posição, ter fama, ser famoso, ser rico, ser lindo, ser a Miss Brasil. Se você não tem saúde, se você não tem a sua vida, você não está vivo. Então, essa é a maior riqueza da gente. Eu acho que a saúde mental e a saúde física são as nossas maiores riquezas. Porque dinheiro nenhum paga. Aí, a prova é o Covid, né? Ele atinge rico, pobre, preto, bonito, feio, Miss, famosa cantora ou cantor, e o vendedor de coisa na rua, o varredor de rua. Para ele, o vírus é extremamente igualitário, entendeu? Ou seja, a gente tem que estar preparado para tudo, porque a morte, ela nos nivela. Todo mundo é igual quando morre. Não importa se vai ser enterrado no caixão de ouro, como o Michael Jackson foi, ou vai ser enterrado, enrolado num saco, como muita gente está sendo enterrada lá na Bolívia, na Colômbia, na Bolívia, porque não tem espaço nos cemitérios, não tem caixão. Estão enrolando e jogando, quando não queimam, jogam numa vala lá, enrolado no saco. Porque todos nós, no final das contas, vamos do pó viemos, do pó voltaremos. Mas vamos ter esperança e acreditar na vida e vivê-las intensamente. E vamos fazer a nossa parte, vamos manter o bom humor, vamos cantar, vamos sorrir, vamos brincar, vamos nos divertir, entendeu? Não deixa que a tristeza nem o medo entre na casa de vocês, porque isso tudo é promoção de saúde. Saúde não é só esses cuidados que a gente fala, não. Saúde mental é, antes de tudo, bom humor, é antes de tudo otimismo, é antes de tudo pensamento positivo, é antes de tudo viver o pensamento. Não estar preso em coisas que não acrescentam em nada, tá? Você souber de alguém que estiver precisando de psicólogo, pode me procurar, você sabe meus contatos, manda para mim que eu dou um jeito, entendeu? Se eu não puder atender, por ser aluno,
mas eu posso atender parente, colega e amigo do aluno, eu posso, sem problema. Não posso atender aluno, mas eu indico uma pessoa também, assim, que seja legal, que seja boa, que seja eficiente, que vai ajudar vocês. Não pode guardar problema na cabeça. Se guarda problema na cabeça, vira problema e termina onde? Numa cápsula dessa da vida, né? Ou tomando um remédio psiquiátrico que não é legal. Mas, enfim. Gente, perguntas?